Boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo certo com vocês? Tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza, boa noite. Beleza, vamos lá, pessoal. Deixa eu só liberar o áudio de vocês, caso vocês queiram falar. Pessoal, vocês estão vendo aqui a imagenzinha do slide? Beleza. Tive problemas com isso essa semana, de novo, comparado àquilo lá que vocês tinham falado. Parece que existe uma atualização aqui, uma extensão do Google Chrome que faz com que vocês consigam assistir, consigam ver. Tá? Então vamos lá. Hoje eu vou trabalhar com vocês, neste calor, que está aqui dentro desse quarto, o legado cultural romano. Tá? O que é isso? É a contribuição que Roma nos dá como sociedade. Vale lembrar que Roma ainda teve uma outra situação, que foi essa daqui que eu comentei com vocês na aula passada, que foi uma das maiores contribuições que a sociedade romana nos deu para perpetuar o que nós chamaríamos de cristianismo, base da religião ocidental, né, na nossa sociedade. Então, o cristianismo foi uma das contribuições que os romanos proporcionaram para a sociedade ocidental. O legado cultural, ele é marcado principalmente pela política. A ideia de república foi um conceito lá da Grécia, certo? Porém, os gregos escreveram mesmo a própria república, né? Platão escreve o livro A República, porém, quem as coloca em prática nada mais é do que os romanos, mostrando que era possível, de que era fácil não, mas digo, era cômodo e era possível conseguir, principalmente, colocar ela em prática. O Senado, pessoal, era o mais alto conselho de Estado. Lembrem, nós temos República e também nós temos Senado. Hoje, dentro do Brasil, o Congresso Nacional, né, ele é retratado através de uma república e ela é composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que são instituições políticas, tá, presentes na maioria de países ocidentais. Que fique claro a vocês, beleza? Uma outra é a arquitetura, tá? Grécia e Roma tiveram uma influência muito forte na arquitetura. A arquitetura greco-romana, ela é baseada na ideia de colunas e arcos. Por exemplo, gregos, eles contribuíram para as colunas. Já as vigas, que são a parte horizontal, foi feita pelos romanos. Então, colunas de gregos, vigas de romanos, tá? Outra, banheiros. Banheiros foi uma invenção de romanos, como nós conhecemos hoje. Arcos, né? Metade de uma circunferência, arcos também é a ideia de romanos. Ah, vocês vão encontrar também construções urbanas que foram criadas e que foram depois herdadas por outras civilizações e por outras sociedades. A criação de um esgoto foi uma obra dos romanos. As áreas públicas, não apenas a praça foi uma contribuição dos gregos, né? A ágora, como eles chamavam, mas áreas como passeios públicos são contribuições dos romanos. Trânsito de pedestres, locais onde os pedestres possam transitar como calçadas, foi uma invenção dos romanos. Vocês vão ver principalmente que tudo isso fez parte dessa ideia. Uma outra que muitas vezes eu vejo em arte isso ser cobrado, a abóbada. É a criação dos romanos. O que é a abóbada? É aquele teto curvo em formato de esfera, tá, que a gente vê nas igrejas. Tá? Aquilo ali foi uma contribuição dos romanos. No caso da literatura e do latim, vocês vão ver as obras como, por exemplo, Tito Livio,
Tito Livio, ele narra, narradas por Virgílio, Ovídio e Cícero. É uma das ideias de literatura que mais se contribuiu para o mundo ocidental. Tá? O latim é a língua oficial do Império Romano. É aqui que se origina 4 línguas neolatinas. Ou seja, é do latim que saiu o italiano, que saiu o francês, que saiu o espanhol e que saiu o português. Certo? Então, é eles que principalmente vão mostrar isso dessa forma. Então, dentro dessa lógica aqui, vocês podem perceber que a língua latino-americana, como nós conhecemos, ela sai da contribuição romana. A nossa sociedade ela é uma mistura do grego com o latim. Que fique claro para vocês. Beleza? E a contribuição maior de todas, né? O direito romano. A organização legislativa copiada por diversas nações e que até hoje nós vemos. Quem for para a área do direito, o pessoal vai ter que aprender principalmente como que era o direito romano. O direito civil, o direito natural, o direito das gentes foram direitos que principalmente feitos por Roma. Roma começou com as leis orais e depois passou para as leis escritas. Não esqueçam disso, tá? A lei das 12 tábuas mostra essa ideia. Hoje, a nossa lei é escrita. A contribuição da Constituição Federal hoje, ela tem uma herança muito grande comparada ao direito romano. Óbvio que muita coisa mudou, né? Então, pessoal, essa daqui, ó, direito, literatura, direito, a língua, opa, a arquitetura. A literatura nem tanto, eu não vejo cobrar tanto literatura em Enem e PSS. Mas a arquitetura, a língua, o idioma, né, e o caso o direito e a política são grandes legados da cultura romana. Beleza? Então vejam aqui que isso é muito importante para vocês entenderem que a república, a ideia de senado, lembre, o senado é um poder como se fosse moderador, ele media questões políticas e legislativas dentro do Senado Federal. Tá? Isso mostra principalmente o que seria o governo de um país que tem a contribuição da herança romana. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo quanto a essa questão? Sossegado quanto a Roma? Tranquilo? Alguma dúvida mesmo, pessoal? Vocês já têm esse slide, deixei na Iônica, disponibilizei aqui para vocês, e vocês têm esse slide para vocês estudarem, caso queiram. Tá? Ter ele como base de estudo. É bom pelo fato dele ser bem objetivo. Tá? Aonde é que o Império Romano caiu? O Império Romano caiu, pessoal, principalmente aqui, ó, nos bárbaros. Tá? E é aí que eu vou trabalhar hoje com vocês. Não é esse. É esse. A Alta Idade Média. Tá? Estão vendo o slide da Alta Idade Média ou não? Beleza, então vou continuar aqui mesmo. Então, pessoal, a Alta Idade Média você pode achar assim, por exemplo, que deve ser uma coisa muito estranha, esquisita, talvez algo totalmente sem noção, mas entendam uma coisa, a Alta Idade Média, ela se inicia justamente no que nós conhecemos hoje como bárbaros, os povos germânicos, que fique claro, tá? Entendam uma coisa aqui, a Europa Ocidental, ela principalmente entre o século V ao século X, ela foi considerada o século dos primeiros, os primeiros séculos da Idade Média. É lá onde você vai ver as invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros e a fragmentação do Império Romano. Essas três coisas aconteceram na Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Quanto tempo durou a Alta Idade Média? A Alta Idade Média, pessoal, durou. A Idade Média ao todo durou quase aproximadamente 1000 anos. Os 500 primeiros anos é conhecido como Alta Idade Média. Do século X ao século XV, nós chamamos de Baixa Idade Média, é o final dela.
baixa Idade Média é o final dela. Alta Idade Média aqui, ó, é o início, baixa Idade Média é o final dela. Beleza? E aí, neste período, é o período que vai se sistematizando o que nós chamaríamos de feudalismo. Tá? Veja, a fragmentação do Império Romano, ela aconteceu por várias situações. Por exemplo, a primeira foi o sincretismo de costumes. Esta palavra sincretismo eu já ouvi falar várias vezes e já vi várias vezes no Enem. Fique atenta. O que é a ideia do sincretismo? Sincretismo, pessoal, é o mesmo que nós chamamos de mistura, tá? De costumes. Essa mistura de costumes, ela é mostrada principalmente pelo fato da ruralização. Esta ruralização, pessoal, foi uma maneira principalmente de fugir dos povos bárbaros. Os núcleos bárbaros já eram isolados e autossuficientes. Ou seja, como que funcionava? Grupos bárbaros já viviam na área rural e eles iam atacar a área urbana. O que acontecia com a população romana? Fugia para a área rural. Senhor, mas fugia para a área rural onde estavam os bárbaros? Não, fugia para outras áreas rurais. Entenderam? Então é isso que acontecia. Aí o que houve? Houve uma decadência do comércio. Tá? Ou seja, se a pessoa está saindo da área rural, o comércio que era urbano foi pro saco. Os caras não vão ter mais cliente para eles não vão ter mais pessoas comprando. Então a burguesia, principalmente, mostrou essa situação. Tá? Essa burguesia, que eu digo entre aspas, não existia o termo burguesia, mas existia o comerciante que principalmente viu que o negócio dele está falindo. Tá? Aí o que houve? Essa decadência do comércio foi local e depois ela se expandiu para o continente como um todo. Ou seja, a partir daquele exato momento, o que era mais lucrativo? Era você comprar produtos, comprar mercadoria dos comerciantes ou era você comprar terra? Era comprar terra. Preciso ir para a área rural para fugir, principalmente dessas invasões bárbaras. E aí, a terra virou uma forma de pagamento, nesse exato momento, e no decorrer do fim do Império Romano. A Idade Média, pessoal, ela principalmente ficou conhecida popularmente como Idade das Trevas, um termo pejorativo, preconceituoso e equivocado, mas que é muito usado até os dias atuais. Por quê, professor? Porque, na verdade, antigamente se falava que ela era a Idade das Trevas, porque depois da Idade das Trevas vinha a Idade, o Século das Luzes, o Iluminismo, a Idade Moderna. A Idade Média é a Idade do Atraso, é a Idade do Obscura, é a Idade das Trevas, da escuridão, onde o homem não pensa por si só, ele só pensa principalmente na igreja. A igreja pensa por ele, agora não mais. Hoje a gente já pensa de uma forma bem diferente em relação a isso. Mas a Idade das Trevas se tornou uma visão pejorativa de Idade Média, a Idade do Meio, entre a Antiga e a Moderna. Entenderam? Por isso se chama Idade Média. A Idade das Trevas ficou marcada por um período de estagnação para muitos historiadores. Ela teve uma inexistência evolutiva da sociedade. Eles falam assim que a gente veio numa crescente. Aí quando chegou a Idade Média, a gente caiu. E veio caindo. E aí continuou seguindo. Aí veio a Idade Moderna. Aí a gente veio subindo de novo no progresso humano. Entenderam? E isso foi acontecendo principalmente nesse período da Idade das Trevas. A Idade das Trevas foi um período de queda do conhecimento e da evolução da sociedade. Mas também houveram avanços, pessoal. Então, assim, por isso que a gente fala que é equivocado. Por que é equivocado? Por causa do seguinte, a Idade das Trevas, ela é vista também como um momento que houve produção cultural do homem, houve produção do ser humano. O ser humano se desenvolveu nesse período. Talvez realmente não tanto quanto, por exemplo, outras pessoas, ou como outras sociedades, ou como um outro tempo. Mas houve um desenvolvimento. Por isso que a gente fala que é um termo equivocado. Mas se falar assim, professor, a Idade Média é considerada a Idade das Trevas, está correto, não deixa de ser errado. Tá? Porque houve também avanço da arquitetura, o desenvolvimento naval e cartográfico pôs em xeque essa classificação. Então, houve um desenvolvimento disso. Tá? Então, assim, ninguém ficou parado olhando para o nada só produzindo na Terra. As pessoas começaram a trabalhar em cima dessa ideia. E aí, gente, houveram as primeiras invasões bárbaras no Império Romano. A primeira invasão foi no século III, ela foi um pouco mais pacífica. Tá? Ela foi um pouco mais pacífica.
Lá no século II, houveram alguns acordos entre bárbaros e governantes, como vocês podem ver ali, ó, onde houveram uma troca de terras com soldados do exército romano. Como assim, professor? Na medida em que esses povos estão em contato nas fronteiras, eles, ao invés de guerrearem, muitas vezes eles se ajudam. Eles estão tão distantes do comércio e do centro de Roma que muitas vezes os benefícios que os romanos dão não chegam até eles. E aí, para tentar sobreviver na fronteira romana, o que eles fazem? Eles entram em acordos com povos vizinhos. E é isso que acontece. Tá? O resultado foi qual? Esses acordos bárbaros com governantes da época na região geraram principalmente avanços sobre as terras romanas. Grupos imigrantes começaram a se incorporar nessa cultura e trocas culturais começaram a surgir, tanto entre romanos e bárbaros, como expliquei para vocês. Alterações linguísticas mostram isso. Por que ele era chamado de bárbaro mesmo? Eu falei para vocês. Ele era chamado de bárbaro principalmente porque era o ato de barbar, de balbuciar, de tentar falar o latim, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Ou seja, quem é romano, quem é civilizado? Aquele que fala o latim. Quem não fala é bárbaro, é germânico, entendeu? É atrasado. Só que esse pessoalzinho atrasado começou a invadir o território deles e aí começou a gerar um problema seríssimo. Romanos e bárbaros começaram a fazer trocas culturais. Só para vocês terem uma ideia, deuses como Odin, Thor, eram deuses bárbaros. Então, eles começaram a descobrir, por exemplo, Jesus Cristo, o batismo, entenderam? O casamento civil, perdão, o casamento religioso no cristianismo. E aí eles começaram a trocar e fazer uma bagunça, sabe? Tipo, vamos batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Thor, entendeu? Eles faziam essas trocas. Era isso que acontecia. A segunda invasão bárbara já não foi tão pacífica assim, tá? Ele diz que do século IV até o século VI, ela começou a ser mais violenta. A queda do Império Romano, a desestruturação, eles não conseguiam mais equilibrar as contas, sem resistência, desgaste, crises econômicas, sociais e políticas fizeram com que essa queda do Império Romano tivesse um êxodo urbano, indo cada vez mais para a área rural, e empregos no campo foram gerando guerras por terra, o que vai ser chamado futuramente de feudo. Feudo é igual a terra. Não existe nada mais precioso e mais valioso, terrenamente falando, do que terra na Idade Média, em pleno feudalismo. Então, todo mundo que vivia na área central de Roma, que estava percebendo que a crise veio chegando cada vez mais, tanto na parte econômica como na parte social e política, o que aconteceu? Eles começaram a migrar principalmente para a área rural. E o que aconteceu? Essa área rural começou a receber muito mais gente e aí começou uma disputa por feudos, por terras nessa região, inclusive com as invasões bárbaras, inclusive com o pessoal que estava cada vez mais adentrando as fronteiras. Só para lembrar vocês, povos bárbaros, pessoal, são povos conhecidos principalmente pelo termo grego, que discriminava os não gregos, ou seja, não civilizados. O que significa isso? Roma eram os povos que romano para eles eram os povos que habitavam suas fronteiras. O que acontecia? Você tinha, por exemplo, 3 grupos conhecidos principalmente por serem considerados bárbaros, tá? Germanos ou germânicos, eslavos e tártaro-mongóis. Às vezes, eles não vão citar estes nomes aqui, tá? Germanos, eslavos e tártaro-mongóis. Mas eles vão citar o nome desses daqui, ó, os pequenininhos. Geralmente se cobra povos germânicos juntamente com a Idade Média, tá? Juntamente com a Idade Média. Ou com a crise do Império Romano. Difícil você encontrar, por exemplo, na UEPG, ou pelo menos nunca vi, um teste só inteiramente sobre povos bárbaros. Isso eu nunca vi, tá? Germanos eram indo-europeus, eram os visigodos, ostrogodos, vândalos, ou aí vem o nome, que eram extremamente violentos, bretões, saxões, francos. Já os eslavos eram os russos, os tchecos, os poloneses, sérvios, etc. E os tártaro-mongóis eram conhecidos como hunos, turcos, búlgaros e tantos outros. Tá? Aí todo mundo pensa assim, fala assim, olha, nós
Nós somos pessoas que falamos o latim, nós não somos bárbaros, certo? Nós somos pessoas que falamos o latim. Aí as pessoas dizem assim, professor, tá, esses são os povos bárbaros, eles não falam latim. E os vikings? Os vikings entram também como povos bárbaros, mas eles são um pouquinho mais para frente, tá? Na região da Bretanha, na região da Escandinávia ali, tá? Que depois eles nem conheceram, por exemplo, ali essa relação tão próxima com os romanos, tá? Reino dos Visigodos era o mais antigo e extenso, supremacia comercial. Reino dos Ostrogodos era o esforço para guardar o patrimônio artístico e cultural de Roma. Os vândalos perseguiam os cristãos, fizeram migração em massa, falta de trabalhadores houveram principalmente com os vândalos. Os suevos eram povos ligados principalmente à pesca e à agricultura, absorvidos pelos visigodos. Os suevos também eram muito próximos dos vikings. Burgúndios eram dominados pelos francos. E os anglo-saxões que venceram os bretões e conquistaram a região da Bretanha, hoje a atual Inglaterra. Tá? Anglo-saxões é a região da Inglaterra. Beleza? Aqui vocês podem perceber, principalmente, como é que eles se distribuíram no território europeu em plena época da civilização romana. Percebam que os ostrogodos são a região de que pega principalmente a Península Itálica aqui, ó, e parte da Península Balcânica. Tá? Burgúndios, numa região aqui entre a Alemanha, Suíça e França. A parte aqui dos francos, norte da França. Tá? Suevos, onde está principalmente a região aqui da Espanha e de Portugal. Os visigodos, principalmente aqui na região da Espanha, sul de Portugal e sul da França. Bretões, aqui, ó, a região norte da ilha da Grã-Bretanha. Vândalos, é uma regiãozinha aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Ela está bem aqui, ó. Na verdade, eu falei que ela é o sul da França, aqui, a parte dos visigodos. Não, aqui que é a região dos vândalos. Tá? Perdão, desculpe. Aqui não, tá certo. Isso mesmo, aqui são os visigodos. Desculpe. Os vândalos estão aqui, ó. Na ilha de Sardenha e Córcega, em norte da África. Tá? E o Império Romano do Oriente aqui, ó. Tentando sobreviver, Constantinopla. Tá vendo a migração? Império Romano do Ocidente foi. Agora o Império Romano do Oriente está tentando sobreviver aqui, ó. Tá? E os lombardos, eles vêm aqui principalmente pela região do norte da Itália. Não é à toa que o norte da Itália se chama Lombardia. Os bárbaros, pessoal, foram povos dominadores. Eles não destruíram a cultura romana, pelo contrário, eles acabaram se apropriando dessa cultura. E houve uma assimilação. Muitos deles acabaram se convertendo ao cristianismo. Tá? Houve uma barbarização com os romanos e houve uma romanização com os bárbaros, o que gerou a formação dos reinos bárbaros. Os povos germânicos deram como herança para a Idade Média o que nós chamaríamos de comitatus. Para isso, vocês precisam saber como que isso acontece. Roma sempre esteve em rivalidade com as civilizações germânicas, povos bárbaros. Houve uma expansão de Roma pelo rio Elba, e essa expansão gerou uma grande interação e uma relação, principalmente entre romanos e germânicos. Essa migração se tornou pacífica. Foi predominante na agricultura e na área militar, ou seja, eles foram povoando a região, fazendo campanhas agrícolas no local e, principalmente, eles foram se expandindo de forma militar pelo local. Só que entendam, esses povos germânicos acabaram gerando principalmente invasões em outros locais. Por exemplo, hunos acabaram também se confrontando com outros povos bárbaros, então eles brigam entre si. Não é só germânicos de um lado e romanos do outro. Não, eles brigam entre si. Hunos, por exemplo, tinham uma rivalidade muito grande com ostrogodos e visigodos. Então, eram povos guerreiros que atacavam, no caso os hunos, que foram os principais adversários dos romanos, e houve também uma grande massa populacional migrando para outras regiões.
A invasão dos germânicos à fronteira romana deixou de ser pacífica na região entre 335 e 376, o que gerou uma grande massa populacional de bárbaros já dentro do território romano. O que esse slide quer dizer para vocês é o seguinte, que essa disputa entre bárbaros contra bárbaros foi dentro já do território romano. Os dois avançaram para o território romano e houve principalmente uma grande massa populacional de bárbaros nesse território. Então, cada vez mais eles estão até mesmo guerreando entre si dentro do território romano. O território romano já deixou de ninguém a partir de certo momento. E a civilização germânica, pessoal, juntamente com os romanos, vai proporcionar o que nós chamamos de queda do Império Romano do Ocidente. Houve uma aliança que derrotou os hunos em 451. O Império, com problemas e com um grande aumento de germânicos, fez principalmente que o último imperador fosse Rômulo Augusto e ele acabasse sendo deposto, porque, na verdade, não precisava mais de imperador. A terra tinha sido tão invadida pelos romanos, pelos bárbaros, que acabou tomando principalmente essa região. Os germanos, pessoal, eles eram divididos em tribos e clãs, e eles, principalmente, acabaram, nesse exato momento, tendo uma assembleia de guerreiros. O governo deles era feito por uma assembleia de guerreiros. E vale lembrar vocês, as leis deles são vistas assim. Leis consuetudinárias, ou seja, são leis baseadas na oralidade. Eles não sabem ler e escrever, os germânicos. Eles acabam tendo leis na base dos costumes. Entendeu? Então, a economia, principalmente, era baseada na agricultura, na pecuária e na metalurgia. A religião, ela tinha um culto ao espírito guerreiro e, principalmente, ficou conhecido nessa época por ser uma religião politeísta. Tá? O comitatus é uma obrigação que existe entre o rei e os guerreiros, entre o líder e os guerreiros do líder. Ela é de uma origem germânica e o comitatus, ela principalmente defende a ideia de lealdade. Entenderam? O guerreiro, ele é leal até a morte na guerra para o seu líder, independente do que aconteça. Isso está escrito? Está falado. É um acordo verbal. Beleza? Por isso que eles eram chamados de direito consuetudinário. Ou seja, geração em geração, era de forma oral e a base legal de acordo com as tradições do povo. Ou seja, cada povo bárbaro tinha a sua lei. Tá? A forma oral era a base mais importante e era passada de geração em geração. Passava-se de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, por aí vai. Tá? Um dos povos mais conhecidos nessa época e que mais se expandiu no território romano foram os francos. A dinastia Merovingia e o Império Carolíngio foram conhecidos principalmente por serem o pontapé inicial da Idade Média com o Reino Franco. Como assim, professor? Havia um vasto império dos francos. Os francos, pessoal, ficavam de fato no norte da França. E a partir das invasões, um líder deles foi coroado como rei, um homem chamado de Clovis, no ano de 481. E é Clovis que vai começar a famosa dinastia Merovingia. Ele e a sua mulher, a rainha Clotilde. Tá? Clovis e Clotilde vão iniciar o reinado franco através da dinastia Merovingia. Por que Merovingia, professor? Por causa que a região era a região da Meríngia, ou da Merovingia, como eles chamavam, que era uma região do norte ali da França. Tá? Era uma região, pessoal, que principalmente foi tomada pelos francos, ali, de acordo com o que foi a invasão pelo território romano, e Clovis se converte, anos depois, no ano de 496, ao cristianismo. E a Igreja Católica passa a apoiar Clovis. Tá? E ele começa a unificar as tribos francas de acordo com as ideias do cristianismo. Houve uma divisão do Império no século VIII, tá? Onde proprietários de terras começaram a administrar seus próprios domínios, por conta própria, sem seguir as regras e as leis que Clovis ditava.
Ou seja, o rei começou a perder um pouco de credibilidade. Ou seja, os proprietários de terra começaram a fazer suas próprias leis na sua própria terra. E o rei começou a perder um pouquinho da sua centralidade, o que é uma característica principal da Idade Média, pessoal. O que aconteceu? Senhores de palácio, como eram conhecidos, começaram a ganhar força. Entre eles, um homem chamado de Carlos Martel. Tá? Como assim, professor? O que aconteceu? Quando Clovis morreu, houve um período conhecido como o período... Vou colocar aqui para vocês. O período dos reis indolentes. Quem eram os reis indolentes? Eram os reis indolentes. Indolentes, pessoal, é o significado de simplesmente não fazer nada, tá? Ou seja, vagabundo, sem vergonha. Ou seja, os caras principalmente não estavam fazendo nada pela população. Os reis indolentes eram filhos do rei Clovis. Ou seja, o Clovis, principalmente, pessoal, não deixou uma boa geração para herdar o trono. E o resultado foi qual? Os reis indolentes acabaram desestruturando esse período. E eles acabaram dando força principalmente a esse pessoal aqui, os senhores de palácio. Senhores de palácio, pessoal, são os funcionários do palácio de Clovis que têm mais força do que os próprios filhos deles, que eram chamados de reis indolentes, que só queriam festar. Os senhores de palácio também são chamados de majordomos, tá? Se escreve assim mesmo, tá? Majordomos. Esses majordomos, entre eles, surgiu a história de um homem chamado de Carlos Martel, de 717 a 741, que venceu principalmente árabes que queriam invadir o centro da Europa na Batalha de Poitiers. E o Carlos Martel, pessoal, ele foi o homem que começou a dar continuidade ao legado do Clovis, ao invés de ser dos reis indolentes. Carlos Martel, pessoal, teve um filho chamado de Pepino o Breve. E Pepino, filho de Carlos Martel, assumiu o trono daqui para frente. E a partir de Pepino o Breve surge a dinastia carolíngia, que tem uma relação assim com a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque eles expulsaram os lombardos das terras do norte da Itália, doaram as terras do Papa, aonde nós chamaríamos isso de patrimônio de São Pedro. E a igreja ficou assim, com o Pepino Breve. Tá? O que é esse patrimônio de São Pedro será conhecido futuramente como Vaticano. Não existe o Vaticano ainda, tá, gente? O Vaticano é uma coisa que só vai existir lá no futuro. Já no século XIX. Mas o patrimônio de São Pedro surge já neste período de transição entre Igreja Romana, entre Império Romano e Reinos Francos. E é através dessa dinastia carolíngia que nós vamos ver o mais famoso de todos, reis dessa dinastia, um homem chamado de Carlos Magno, o qual eu falarei para vocês na próxima aula. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Beleza? Abraço para vocês, pessoal. Até daqui a pouco. Beleza?